Olá, mulher de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor, mais uma manhã de devocional. Eu sou Jéssica do Bíblia Todo Dia, estou aqui para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Ontem não pude estar aqui, mas hoje estamos aqui para receber do alto uma palavra da parte de Deus. Mulheres, a palavra de hoje se encontra em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 14. 2 Reis 6,14. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere estes homens de cegueira." Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Louvado seja o nome do Senhor. Mulheres, nós estamos lendo aqui a respeito de uma certa ocasião em que o povo inimigo do povo de Deus estava vindo para atacar. E o servo de Eliseu foi o sucessor de Elias, um homem também muito poderosamente usado por Deus. Desculpem aí o barulho da rua, meninas. Mas um homem extremamente usado por Deus com poder, assim como também foi o seu mestre Elias. Eliseu continuava sendo usado por Deus. E Eliseu agora tinha também um servo, alguém que andava com ele. E quando esse homem, esse servo de Eliseu, ele acorda pela manhã, ali já respirando ameaças do povo inimigo. Quando aquele homem ele se levanta bem cedo pela manhã, a Bíblia diz que quando ele saiu, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. E aí ele diz assim: "Ah, meu Senhor, o que nós faremos?" Quando ele olha para um lado e para o outro e ele vê a guerra, ele vê a situação, ele vê a dificuldade, aquele homem se desespera, aquele homem fica aflito. E ele pergunta: "Senhor, o que nós faremos?" Quantas vezes esse servo de Eliseu, ele nos representa? Porque nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro e nós só conseguimos respirar ameaças. Ameaças de perigo, ameaças de morte, a luta que nós vemos e nós dizemos assim: "Não tenho o que fazer, eu estou cercada, meu Deus, o que eu vou fazer?" Você já perguntou isso ao Senhor? Eu já. E aí a resposta do profeta, a resposta de Eliseu, ele diz assim: "Não tenha medo." E essa resposta representa o que o Senhor diz para mim e para você todas as vezes que eu vier a temer e você vier a temer. Não tenha medo. Amadas, com quem nós estamos? Quem está ao nosso lado? Quem que peleja por nós? O Senhor. Não importa o tamanho dos nossos inimigos, não importa o tamanho do gigante que se levantou na sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas deixa eu te dizer, o Senhor diz para você: não tenha medo. Amém? E aí é interessante que ele diz assim: "Não tenha medo", Eliseu fala. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que ele. E aí Eliseu, nesse momento, ele faz uma oração pedindo ao Senhor: "Senhor, abre os olhos do meu servo, Pai, para que ele veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, mulheres, havia uma tropa de inimigo cercando o povo de Deus ali naquele momento. Mas Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do servo, que estava preocupado, clamando, perguntando o que fazer, para que ele olhasse que mais do que o inimigo que o cercava, era os da parte de Deus,
protegendo. Havia tropas, amados. Havia tropas. As colinas estavam cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Havia um exército do Senhor ali para pelejar contra eles. Então, o que nós temos que pedir no dia da prova, no dia da luta, não é simplesmente: Senhor, nos tira dela. Meninas, os cachorros estão aqui demais hoje. Não apenas: Senhor, me tira da prova. Senhor, o que eu farei na hora da prova? Senhor, me sustenta. Não. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja que de fato a tua presença está comigo, que o Senhor enviou o teu exército, o teu exército para me guiar, para me sustentar, para me proteger, para lutar por mim. O que nós precisamos no meio da prova, no dia da luta, no dia do desânimo, no dia da guerra, o que nós precisamos, mulheres, enxergar é ver que maior do que os nossos inimigos, maior do que a nossa peleja, é o Senhor que está conosco. É aqueles que o Senhor envia por nós. Amém? Amadas, não importa a luta que você tem, Deus é contigo, Deus é maior do que isso. Nós não podemos diminuir o Senhor, nós não podemos comparar o Senhor ao tamanho da nossa luta, ao tamanho da nossa prova. Muitas vezes nós perguntamos, como o servo perguntou, o que nós faremos? Mas na verdade não é o que nós vamos fazer, é o que o Senhor fará por nós. Não tem a ver conosco, mulheres. Tem a ver com a nossa fé no Senhor. Certas de que o Senhor está conosco. Certas, mulheres, de que as colinas à nossa volta estão cheias de cavalos e carros de fogo. Nós só precisamos ver, nós só precisamos confiar. Nós só precisamos enxergar, amadas, porque o mundo espiritual, ele existe. E assim como existe o lado ruim do lado espiritual, o mal existe. Mas o bem existe, ele prevalece. O Senhor existe e ele domina todas as coisas. E se eu digo que a minha vida é do Senhor, e se eu digo que o meu Deus é o meu Deus de verdade, que eu sirvo a ele, eu preciso entender que eu faço parte dele, que eu pertenço a ele. E que o Senhor, ele não perde uma batalha, a minha vida é dele, então ele vai se responsabilizar. Amém? E aí Eliseu, ele pediu algo ao Senhor. Senhor, fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu pediu que o Senhor entrasse com providência. Eliseu pediu ali que o Senhor fizesse algo para que eles saíssem vitoriosos. Louvado seja Deus. E aí ele disse: olha, este não é o caminho, nem esta é a cidade que vocês procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Louvado seja Deus. Glórias e glórias e glórias e glórias ao Senhor. Porque é uma palavra forte, mulheres. Porque é uma palavra onde nós vemos a providência de Deus. O Senhor é perfeito. O Senhor é poderoso. O Senhor é soberano. Porque no final de todas as coisas, nós vamos ver lá no versículo 23, que as tropas da Síria, elas pararam de invadir o território de Israel. Porque o Senhor entrou com providência. Porque quando Eliseu pediu para que eles cegassem, o Senhor cegou. Quando Eliseu pediu para que eles retornassem a ver, eles retornaram a ver. Mulheres, quando nós oramos, quando nós colocamos a oração, quando nós cremos, quando nós confiamos, o Senhor age ao nosso favor. A luta não é sobre a sua vida, a luta não é sobre a sua força, a luta não é sobre a sua capacidade. A luta é sobre o Deus que está com você. Agora, assim como Eliseu orou, você precisa pedir ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos para que no meio dessa luta eu veja a tua mão. Abre os meus olhos para que eu seja capaz de enxergar, de entender, de confiar que de fato eu não estou sozinha. Você, mulher, não está sozinha nessa luta. Você não está sozinha nessa prova. Abra os olhos e veja a presença do Senhor a te guiar, a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. Guarde essa palavra em nome de Jesus. Eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e declarar aqui. Peça ao Senhor: Deus, abre os meus olhos cada dia mais, para que eu veja que eu não estou sozinha. Eu sei que o Senhor está comigo. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Maravilhoso e poderoso é o Senhor. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia.
pela tua bondade. Santo, poderoso, majestoso é o Senhor. Nós te damos honra, Pai. Nós te damos glória. Nós glorificamos o teu nome, pois tu és poderoso. Tu és o único Deus, não há outro igual a ti. Senhor, nos perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos medos, pelas nossas incapacidades muitas vezes. Nos ajuda a melhorar, nos ajuda a te honrar com a nossa vida. E Deus, nesta manhã eu quero orar por mulheres que estão enfrentando lutas, mulheres que estão enfrentando guerras e elas estão se sentindo sozinhas. Elas estão se sentindo desamparadas. Elas acham, Jesus, que foram abandonadas no meio da prova. Mas isso é uma mentira de Satanás, porque o Senhor é com aqueles que são contigo. O Senhor olha por nós. O Senhor envia teu exército. Se for preciso, Deus, o Senhor envia muito, muito mais para estar conosco. Abre os olhos dessas mulheres para que elas vejam a tua presença, a tua mão, o teu poder, a presença divina, a presença espiritual do Senhor e de todos aqueles que o Senhor faz descer do céu para nos proteger. Que o teu exército de anjos que nos acompanha, que está sempre ao nosso favor. A Bíblia diz que aos teus anjos o Senhor dará a ordem para que nos guardem. Que essas mulheres confiem nisso e acreditem que elas possam sentir a tua mão, a tua proteção com elas. Dá vitória nessa guerra, Senhor. Quando elas orarem ao Senhor clamando por uma direção, por algo a ser feito, o Senhor responde. Senhor, entra com providência. Senhor, escuta o clamor da tua serva, Pai, nesse dia, nesta hora. Que essa mulher abra sua boca e clame ao Senhor. Que essa mulher coloque o seu joelho no chão e clame ao Senhor. E ela possa ver, o mover, a tua mão, Senhor, nesta luta, nessa guerra, nesse dia de aflição. Que os dias de refrigério e de vitória cheguem na vida dessa mulher, na casa, na família, no casamento dessa mulher. É o que eu oro, Pai, e te agradeço. Que o Senhor livre de todo o mal a vida dela, a família dela. Abençoe todas as áreas da vida dessa mulher. É o que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Até segunda-feira, mulher, se Deus quiser.